Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês, especialmente com esse tema de hoje, o que é Deus? O benfeitor espiritual Emmanuel, ele ditou um trecho, vários, né? Tudo que ele fez foi maravilhoso, mas tem um trechinho que eu gostaria de destacar aqui, está no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim, que a fé não é uma árvore miraculosa que vai nascer no nosso coração de improviso, que é necessário cultivá-la. Então eu penso que os nossos cursos de doutrina, nossas reuniões públicas com palestras, todas essas possibilidades que nós temos de nos enriquecer de conhecimento, de orarmos juntos, nada mais é do que um curso de fé, para que naqueles momentos em que todos nós precisamos nos recorrer à fé, momentos de provas, momentos de dores, que todos nós aqui na Terra passamos, para que nesses momentos nós tenhamos essa base segura, essa fortaleza já no nosso santuário íntimo, essa relação com Deus através desse cultivo da fé, que ela esteja muito fortalecida, para que a gente possa encontrar esse abrigo, esse acolhimento, que quase sempre nós não encontramos fora de nós. A gente encontra mesmo em nós com Deus. Em alguns momentos, em algumas dores muito íntimas, nós buscamos auxílio muitas vezes no outro, e Deus age através do outro, mas é necessário que nós também estejamos com Ele, com Deus. Então, que nossa reflexão de hoje possa aumentar a nossa fé. A divindade, pessoal, ao longo da nossa evolução humana, nós temos um instinto natural em nós, assim os espíritos nos explicam, especialmente no livro dos Espíritos, de que mesmo em tempos assim pré-históricos, nós já buscávamos Deus. Nós ansiávamos por Ele, instintivamente. Então a gente tem lá atrás, o homem ainda das cavernas, um pensamento ainda rudimentar, mas cultuava os seus deuses através aí, principalmente de imagens, de totens, de figuras de pedra, que era o que eles tinham à disposição naquela época. O tempo passa e aí a gente entra numa nova fase aí da humanidade, antropoformismo, que é um Deus com características humanas. E ainda hoje, eu acho que a gente muitas vezes ainda projeta em Deus as nossas características humanas, não só físicas, mas também personalidade. Esse Deus punitivo que está no nosso inconsciente coletivo, como diria a Joana de Ângeles, ele é forjado ao longo dos séculos pelos nossos próprios receios e pelos nossos próprios instintos vingativos. Se somos vingativos, se somos juízes severos uns com os outros, nós projetamos isso em Deus. Então, cultuamos a ideia de um Deus com características muito humanas. O tempo passa e surge, em especial, ali naquela área ali do Mediterrâneo, na Grécia, e posteriormente ali os romanos, que acabam absorvendo a cultura grega, o politeísmo, que são os vários deuses. Então eles tinham a deusa da beleza, o deus do vinho, o deus do mar, muito associado também Deus ao longo do tempo, quando eu falo Deus do mar, com esses fenômenos naturais, não só o mar, mas também
em algumas culturas o sol, fenômenos da natureza em si, astros da natureza. Então, a gente vê uma busca do homem por Deus, mesmo quando ele ainda nem era Homo sapiens sapiens, ainda era muito rudimentar. Mas já havia essa busca, esse desejo, essa sede por algo superior, por um poder superior que pudesse amparar. Porque nós somos, desde sempre, muito vulneráveis. Concorda? Muito vulneráveis. E não há mal nenhum em reconhecer a nossa vulnerabilidade. Tem até uma fala de Paulo, de Tarso, apóstolo, que ele diz assim: quando sou fraco, aí é que sou forte. É que muitos dos dissabores que vivemos, que nos mostram a nossa real vulnerabilidade, quando você passa por aquele processo, você descobre uma força interior, anteriormente assim, ignorada, insuspeitada. Quantos aqui que me ouvem, né? Olha para trás, pensa numa situação complexa que viveram. Né? Quantas vezes a gente olha e imagina, nossa, fui eu mesma que passei por aquilo. Eu consegui, eu sobrevivi àquela situação, àquela dor. Então, Deus, Ele, todo o tempo, Ele nos busca. Com o passar do tempo, né, nós já temos aí, em especial, na figura do grande missionário Moisés, que lá naquele livro A Caminho da Luz, Emmanuel o apresenta para nós como um grande médium, o líder do povo hebreu, que provocava, que conseguia, né, chamar a atenção daquele povo, provocando fenômenos mediúnicos. O próprio decálogo que ele recebe, que são as leis, os 10 mandamentos, é um fenômeno mediúnico, porque surge escrita ali numas tabuinhas de argila, de pedra, as leis. Então, um fenômeno de escrita direta, que posteriormente Allan Kardec chama de pneumatografia. Porque não tinha um médium escrevendo, mas tinha ele ali doando fluidos. Tinha fenômenos de voz direta, em que ele dizia, Deus falou comigo. Né? E está tudo isso no Velho Testamento, não é teoria nossa, espírita. Isso aí é da primeira revelação divina de Deus para nós, está lá no Velho Testamento. Então, lá Moisés nos apresenta um Deus onipresente, que tudo sabe, onisciente, que tudo sabe, onipresente, que está com a gente o tempo todo, e onipotente, que tudo pode. Agora, eu pergunto a vocês aqui, é fácil a gente imaginar um ser que tudo sabe, que tudo vê? Hoje nós somos só encarnados aqui na Terra 8 bilhões. 8 bilhões. Então, como que Deus dá conta disso tudo, gente? Só na Terra. Fora a população de desencarnados vinculados ao nosso planeta, que estima-se aí 3 vezes mais. Né? Então, hoje a gente vai aqui uma reflexão sobre quão grande é Deus. E como que a gente consegue perceber esse Deus através dos ensinamentos, não só da doutrina, mas lá também do Novo Testamento. Né? Aqui eu coloquei um trecho, uma palavrinha para eu não esquecer. Panteísmo. Esse panteísmo que é uma crença de que Deus está em tudo e tudo está em Deus. De que tudo está integrado. Então ele não é uma individualidade. E que a gente retornando, a gente retorna para esse todo. E também ficamos fora da nossa individualidade. O que nós sabemos que não corresponde à verdade. Nós temos aí os nossos amigos espirituais que continuam como antes. Continua Chico Xavier. André Luiz, Emmanuel, cada um
com a sua personalidade, com a sua trajetória, Joana de Ângeles, Divaldo, que hoje está no plano espiritual. E os nossos amores, nossos afetos, nossos queridos que partiram antes de nós, continuam os mesmos. Aqui nós temos Leon Denis falando assim com a gente, sobre a compreensão de Deus. Se somos impotentes para compreender a essência divina, podemos ter uma ideia de Deus através de suas leis e de suas obras, nas quais brilham a sua sabedoria e a sua justiça. Esse livro mesmo, A Caminho da Luz, que eu citei, do Emmanuel, quando a gente lê e vê como que o planeta Terra foi arquitetado, as leis, né? As leis gravitacionais, como que surge a água, átomo de hidrogênio, oxigênio, como que se estabelece o nosso satélite, a Lua, no espaço, que tanta influência exerce sobre nós. Então, é um momento que nós, apesar da nossa pequenez, nós conseguimos parar e pensar, meu Deus, se não tem uma sabedoria suprema regendo tudo isso, como que esse planeta saiu do caos, que era aqueles elementos desordenados, para o que ele é hoje, esse lugar tão incrivelmente lindo. E as leis de ação e reação que se cumprem todos os dias, na minha vida, na sua vida, na de todos nós. Que algumas doutrinas chamam de karma. Não é? Então, se Deus, ele consegue saber de tudo e a tudo prover, nós conseguimos perceber a grandeza dele quando avaliamos tudo isso. Aqui, olha, a essência aqui do nosso roteiro de hoje. Allan Kardec, ele pergunta assim, o que é Deus para os espíritos? E eles respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária, pessoal, é porque assim, ele é o Criador. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos explica que Deus tudo cria e nós podemos atuar dentro das nossas possibilidades como co-criadores. André Luiz fala, Deus em plano maior e os seus propósitos que o auxiliam, que um deles é o Jesus, criando mundos. E nós, em plano menor, criando nossos pequenos mundos. Nós criamos os nossos relacionamentos, nosso lar, nossa família. Nós atuamos na nossa vida como co-criadores. Eu acho isso tão bonito, porque é o Espiritismo nos dando algo que é muito sagrado, que é a autorresponsabilidade. Não nos tira do comando, hora nenhuma. Deus é uma autoridade suprema, mas nós também temos a nossa responsabilidade. E o que nós devemos entender por infinito? Kardec pergunta. O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Você não tem como precisar. Se é desconhecido, onde que começa, onde que termina? Não se sabe. E aí o Kardec vai e pergunta, poderíamos dizer que Deus é infinito? E os espíritos dizem incompleta essa definição. Que ele é tão grande, então ele é infinito. Eles dizem isso aí é uma pobreza da linguagem humana. Ou seja, o Kardec, ele era um professor. Quando a gente estuda a codificação, a gente vê ali aquela pedagogia, aquela coerência dele, típica de um professor. E ele vai ali tentando estabelecer as bases, porém, esbarra-se na dificuldade ali que os espíritos têm em traduzir para nós alguns conceitos que são muito sublimes,
Por isso, eles descortinaram muitos véus, mas cada um de nós que lê isso aqui entende de acordo com o nosso coeficiente evolutivo. Com a nossa, o que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de maturidade do senso moral. Está lá naquele capítulo 17, Sede Perfeitos. Que não depende de curso, de universidade, não é isso. É o espírito vivido, maduro, desperto. Tá? Vamos lá. Aqui, olha, para expandir um pouquinho mais esse conceito. Eu fui lá na Gênese, que é o último livro da codificação que o Kardec codificou. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Então, Deus, a causa primária, ele é a base sobre a qual repousa toda a criação. Ele constitui um princípio elementar, que pelos seus efeitos é que se julga uma causa, mesmo que ela se conserve oculta. Então, muitas vezes a gente não sabe a origem de tudo, mas a gente consegue entender os planos de Deus para nós, principalmente pelos efeitos na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Sabe quando você toma a decisão certa e que te dá assim um quentinho assim no coração? Você está uma decisão que é boa para você, que você sabe que vai ser boa para outras pessoas também. Você está alinhada com a lei de amor e caridade. Isso é perceber o efeito dos planos de Deus para nós. Em contrapartida, quando a gente dá uma vacilada, procura caminhos que não são aqueles que o nosso espírito precisa trilhar, a gente fica muito angustiado. Também acontece. Mas sempre é tempo de recomeçar. Deus nunca se cansa de nós. E Deus nos ama como nós somos. A gente ainda estava lá nos primórdios e Deus já nos amava. Porque às vezes encontro pessoas com muito sofrimento moral, muito sofrimento que vem dos vícios, que a pessoa se afasta muito da divindade, e acha, né, que está frágil e que Deus não ama mais. E essa é uma dor muito profunda para a criatura. Então sempre é tempo da gente lembrar que Deus nos ama e nos protege como nós somos. E outro princípio aqui que o Kardec traz para nós: todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Isso é algo que até os físicos, os grandes cientistas, aquele Stephen Hawking, que faleceu há um tempo atrás e que foi muito estudioso, que ganhou prêmios, que era um gênio, ele mesmo disse um dia: tem que ter uma causa inteligente no universo. Não ia se originar do nada. Para a gente entender melhor aqui Deus, o Kardec trouxe para nós as características dele, né? Então ele traz lá no Livro dos Espíritos, além dele ser a suprema e infinita inteligência, ele é eterno, ele é bom e ele é justo. Ele é perfeito e ele é único. Único. Condizente aqui já lá com o Velho Testamento, né? E com as palavras de Jesus. Ele é imaterial. Agora, aqui é que muitas vezes nós temos dificuldade. Porque nós temos mesmo essa dificuldade de imaginar o que não é matéria. Quando a gente está nos cursos de Espiritismo, que fala, por exemplo, perispírito, que é o corpo espiritual, aí dá uma travada, como dizem os jovens, dá uma bugada no cérebro, dá uma travada, porque temos essa dificuldade, mas eu vou logo adiante, eu vou voltar nesse tema aqui, tá?
E Deus, ele é imutável, tá, gente? Então as leis de Deus não são derrogadas, nem por Jesus. Jesus foi extremamente obediente, fiel. Aliás, Kardec coloca Jesus como médium de Deus, nesse livro aqui, a Gênesis. Jesus refletia a divindade para nós. Tanto é que muita gente acha que Jesus é Deus. Aqui eu trouxe uma pequena, antes de eu prosseguir, uma pequena fábula. Havia alguns cegos na cidade de Jericó, Malbataã, que conta essa fábula. E eles ficaram sabendo que existia um animal incrível, um tal de elefante. E aí eles, nossa, a gente não conhece elefante, a gente queria conhecer o elefante. E aí, um dia, tinha um elefante domesticado nas proximidades, e um bondoso homem falou, não, então hoje vocês vão conhecer o elefante. Então os cegos, eles encostavam, né, no elefante, o que encostava na lateral dele falava, nossa, ele é uma grande muralha. O outro falou, não, não é não. Encostou aqui na tromba, falou, é uma cobra, é uma serpente. O que encostou na orelha falou, não, é um leque. É um grande leque, é uma ventarola. O que encostou na pata, na patinha dele, na perna, falou, não, ele é como se fosse aqui uma árvore. Ele é robusto, ele tem um tronco robusto. E o que encostou na cauda, falou, não, ele parece uma corda. Então, cada um, de acordo com a sua percepção, deduziu o que era o elefante. Mas é interessante, o pessoal costuma usar muito essa fábula em empresa, para mostrar que juntos a gente compreende melhor, porque se eles tivessem unido ali as percepções deles sobre o elefante, talvez eles chegassem mais próximo do que é o animal. Então, nós também, na nossa tentativa de compreender Deus, cada um tem uma percepção dentro da nossa evolução. Mas quando a gente se reúne e estuda junto, a gente tem uma claridade, né? E aí Kardec pergunta, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Será que podemos? Não, não temos condição. Aqui fala, falta para isso o sentido, ou seja, sentido, a percepção. Não conseguimos ainda. Por quê? Porque somos muito materializados ainda. Espíritos puros, que não tem mais matéria, são os que estão próximos a ele. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Foi o que eu acabei de dizer, né? Quando pela sua perfeição ele houver aproximado, ele verá e compreenderá. É a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros, eles verão a Deus. Estou passando mais rapidinho, tá, pessoal? Eu estou de olho ali no relógio. Aqui, esse encontro maravilhoso aqui, está no Evangelho de João, Jesus e a Samaritana. O único evangelho que tem é João, capítulo 4. Então, aqui alguns preconceitos vencidos, né? Naquela época, um homem que não fosse da família não se dirigia a uma mulher em público. Um judeu, então, nossa, não falava com o samaritano, porque eles tinham uma contenda, uma rixa, né? E um rabi, que era o caso de Jesus, um homem considerado justo, santo, falar com uma mulher que era tida como pecadora, como marginalizada pela sociedade. Então, vencendo todos esses preconceitos, eles travam um diálogo extraordinário, porque para essa mulher, Jesus revela algo assim, duas falas bem explícitas dele que ele não falou para ninguém. Uma delas, quando eu vou voltar, tá? Porque eu vou contar aqui, então eu não coloquei. Ela pergunta, ele fala para ela textualmente: Deus é Espírito.
quando ela fala assim, aonde que eu vou adorar a Deus? Se os judeus não deixam a gente entrar lá em Jerusalém. Eu vou no Monte Gerizim, que é aqui na Samaria. Ele falou assim, Deus é Espírito. E haverá o dia em que vocês vão aprender a adorar a Deus em Espírito e em verdade. Então ele foi claro com ela. Um outro momento que não tem muito a ver com o tema, mas que eu vou dizer, para lembrar aqui, que é muito lindo, que ela fala assim, nossa, eu vejo que você sabe muita coisa, que você é profeta, nós esperamos o Messias. Coisa que ele não falou para ninguém, ele falou para ela. Ele falou, sou eu. Sou eu. Eu que falo com você, sou o Messias. Ele não falou por parábolas, ele foi claro, cristalino. Então, quando a gente pega aqui o livro dos Espíritos, né? Que Kardec fala assim, os Espíritos têm uma forma determinada, limitada, constante. Aos vossos olhos não, aos nossos sim. Se quiser, eles são uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então vamos associar. Quando Jesus diz lá em João, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Podem olhar no Evangelho. Deus é Espírito. E os Espíritos definem que os Espíritos são etéreos. Então lembra que um dos atributos da divindade é que ele não é matéria? É uma energia. É uma energia luminosa. É uma chama, um clarão. Que é assim que os Espíritos definem Espírito no livro dos Espíritos. Aí vai ajudando a gente a fazer esse paralelo. Aqui Jesus define Deus para nós aqui, nos dá aqui alguns, como dizem aí os jovens, alguns spoilers. Observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Todos esses trechos aqui estão em Mateus, tá? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui, nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção nesses trechos, considerando a providência divina. Deus cuida das aves, que nem plantam, nem semeiam, mas não passam fome. Deus cuida dos lírios que estão nos campos, e Deus cuida de nós. Vamos refletir um pouquinho sobre como Deus cuida de nós. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não. Não é Ele, né? Não é Ele muito grande, nós pequenos demais, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Olha só, o Kardec pedagogicamente retoma aqui a questão sobre Deus. Aquela questão primeira que eu trouxe para vocês era número 1. Aqui ele já está lá no 963. Retomando, que é um conteúdo complexo e importante. Como professor, retoma. Então, ele pergunta, não é ele muito grande e a gente muito pequeno para que ele fique se ocupando de cada detalhe? Dos 8 bilhões, por exemplo, hoje aqui na Terra, o que os Espíritos responderam? Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é demasiado para a sua bondade. E como que ele cuida de tudo? Demorei a entender isso aqui, tá, pessoal? Demorei. Como que ele tudo sabe? Imagina um fluido bastante sutil que penetra todos os corpos. Imagina nós aqui, se a gente abrir aqui, turma, um botijão de gás, a gente vai ver o gás aqui na atmosfera, gás de cozinha, a gente vai descobrir por causa do cheiro. Então nós estamos mergulhados nesse fluido, tá? E olha aqui a fala dos Espíritos. Um fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas. Ele já não atua às cegas, mas com discernimento
com vontade e liberdade. Ele vê, ele ouve e ele sente. Na atualidade, hoje, 2026, quando nós vemos aí a tecnologia dominar o mundo e o Wi-Fi, por exemplo, você chega numa clínica, vai ser atendido, tá lá, Wi-Fi, para você pegar numa casa de algum amigo, qual que é seu Wi-Fi? O pessoal até brinca que antigamente a gente falava, você tem um copo com água para mim? Hoje em dia, qual que é seu Wi-Fi? Né? Nós não vemos, gente, o que está acontecendo ali. Mas quando a gente digita a bendita senha, a gente conecta o telefone na internet daquela casa. Então, existe um Wi-Fi na Terra, divino. Esse fluido inteligente que permeia tudo. E que transmite para ele tudo em tempo real. Aqui tem umas falas que são maravilhosas, tá? Paulo diz assim lá em Atos, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Paulo de Tarso falou isso. Mais adiante, avançamos no tempo, o escritor Leon Denis, que é o continuador aí do Espiritismo na França, né, depois do Kardec, ele disse assim, ó, o universo inteiro vibra sob o pensamento de Deus. E o Kardec explica que o pensamento de Deus atua diretamente por intermédio de um fluido, desse fluido que eu expliquei para vocês. E para facilitar a nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. O universo, todas as galáxias, todos os planetas, mundo espiritual, mundo terreno, tudo, nada está fora do olhar de Deus. Nada. Nada. Existem alguns irmãos rebeldes que têm uns antros de vícios e perdição, tanto aqui na terra quanto fora da terra. Mas até eles estão sob as vistas de Deus. São filhos de Deus. Essa maldade, essa rebeldia, é tudo temporário. E o que o André Luiz explica sobre isso? Que esse fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Olha que bonito isso aí. Então esse aqui já está lá no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz tentando explicar para nós como é que esse fluido funciona e como que nós estamos em relação a esse fluido. Mergulhados, como peixes no oceano. Então aqui, pessoal, rapidinho, olha, Deus é providência, é misericórdia, tá? Ele nos dá livre arbítrio. Nós não somos co-criadores? Livre arbítrio. A gente tem um poder de decisão na sua vida. Escolhas. Todo dia a gente pode fazer escolha. Todo dia. E a vida ela é feita de pequenas escolhas. Ao final de um tempo você tem resultado. Nós temos as leis divinas que nos regem, leis de justiça. E dependendo dos caminhos que a gente faz, a gente encontra a felicidade ou a infelicidade. Tá? E o que representa as provações da nossa vida perante todo esse amor de Deus? Representa cuidados de Deus para com todos os seus filhos, que oferecem para nós benditas oportunidades de progresso espiritual. Aprendizado, não punição. Então, terminamos aqui nossa falinha. Quando os horários, esse trecho é do Emmanuel, aí da coleção Fonte Viva. Acho que até essa aqui que foi lida aqui hoje, coincidentemente no começo.
Quando formos orar, Emmanuel diz assim, ó, procuremos a câmara secreta da nossa consciência. Confia-te em Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Então eu quero finalizar lembrando aqui, todos nós temos valor para Deus. Todos nós, por mais anônimos que sejamos aqui na Terra, que não tenhamos de repente aquela relevância toda, que um dia gostaríamos de ter tido. Aqui na Terra, muitas vezes, os critérios de felicidade é riqueza, é fama, é beleza. Na atualidade, mais que nunca. Mas para Deus, isso aí não é um critério de sucesso. Sucesso é evolução espiritual. E que Deus nos dá todos os dias renovadas possibilidades da gente crescer e progredir. E que ninguém está sozinho. Deus age nas nossas vidas através dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiães. É confiar. Confiar. Porque Ele está sempre com a gente que às vezes é rebelde. Semelhante lá ao filho pródigo da parábola, a gente se atrai por outras coisas. Mas Ele sempre nos busca. Muito obrigado. Que Deus esteja conosco. Como Ele sempre está, mas que a gente possa estar desperto para sentir a presença dEle. E que os lares de vocês, as famílias, todos sejam abençoados por esse grande amor que nos rodeia e que nos envolve em muita paz. Basta que a gente esteja sensível a isso. Muito obrigada.